Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Fanfic Naruto, Conquistando o Coração da Princesa Senju, capítulo 561. Com a guerra finalmente terminada, a notícia da ressurreição de Madara Uchiha se espalhou rapidamente por todo o mundo ninja. O plano Olho da Lua provocou ondas de pânico em todos. Afinal, ninguém queria vivenciar alguns dias de sonhos maravilhosos apenas para se tornar alimento para a árvore divina. O custo de tal sonho era altíssimo. Quando as pessoas souberam que a elite de Konoha havia lutado contra Madara e que o quarto Hokage havia morrido em batalha, seus corações afundaram. Para eles, Tsunade era uma figura de grande influência, alguém que desempenhara um papel crucial na unificação do mundo ninja. Se alguém do calibre dela, um guerreiro excepcional, tivesse caído nas mãos de Madara, quão poderoso ele seria? E mesmo com Kawakaze, o segundo deus Shinobi, incapaz de reivindicar a vitória, alguns já haviam perdido a esperança. Uma profunda tristeza tomou conta de todo o mundo ninja. Até mesmo os planos de desenvolvimento, antes prósperos, para a região foram paralisados. Ninguém mais tinha coragem de se concentrar em grandes visões para o futuro. Todos os olhos estavam voltados para Konoha. Mas nada disso importava para Kawakaze agora. Parado na porta da frente, ele segurava a mão de Tsunade, olhando fixamente para a entrada, mas incapaz de dar um passo para dentro. Ele não tinha ideia de como encarar as crianças. A mãe deles havia saído de casa viva, mas agora ela havia retornado nesse estado. Ela ainda estava ali, ainda ao lado dele, mas isso não mudava a realidade. Tsunade estava morta. Não se preocupe. Jinji e Hitsuki são fortes, ela o tranquilizou. Você disse que poderia nos trazer de volta, ela continuou suavemente. Isso é apenas temporário, certo? Tsunade sabia exatamente o que se passava na mente de Kawakaze. A culpa que ele carregava era provavelmente mais pesada do que ela poderia imaginar. Suas palavras gentis lhe deram a força de que ele precisava. Sim, ele murmurou, assentindo e respirando fundo. Reunindo toda sua determinação, ele empurrou a porta. Ele mal havia entrado quando Jinji e Hitsuki vieram correndo em sua direção. Pai, mãe, você está bem? Você não está machucado, certo? Hitsuki, com suas perninhas, correu direto para os braços de Kawakaze e então olhou para Tsunade com um sorriso brilhante. Mas Jinji congelou no meio da frase. Suas palavras ficaram presas na garganta enquanto ele olhava para as rachaduras no rosto de Tsunade, para seus olhos opacos e sem vida. Sem aviso, lágrimas começaram a escorrer pelo seu rosto. Ele conhecia essa técnica. Já a tinha visto antes. Não havia erro. Reencarnação do mundo impuro. Mãe, você? Sua voz tremeu, embargada pela emoção. Lentamente, ele levantou a mão e se aproximou dela. Quando os dedos dele roçaram o rosto dela, a sensação fria e a superfície áspera e fraturada sob seu toque o forçaram a aceitar a verdade. Mamãe estava morta. Nenhuma outra palavra veio. Jinji jogou os braços em volta dela, soluçando incontrolavelmente. Foi só então que a pequena Hitsuki finalmente percebeu que havia algo errado com a mãe. Uá, uá, uá. Ela se agarrou ao ombro de Kawakaze, encharcando rapidamente suas roupas com suas lágrimas. Não chore. A mamãe ainda está parada bem na sua frente, não é? Isso é apenas temporário. Papai trará a mamãe de volta e o irmão mais velho Nagato também. Comporte-se, Jinji. Tsunade acariciou gentilmente os cabelos de Jinji, com os olhos cheios de lágrimas. Fazia tanto tempo que Jinji não sentia o toque de Tsunade daquele jeito. Suas emoções já frágeis se despedaçaram ainda mais, e ele soluçou ainda mais forte. A culpa é minha. Eu não cuidei da mamãe. Sinto muito, a vocês dois. Kawakaze confortou Jinji e Hitsuki, mas logo não conseguiu mais conter suas emoções. Os quatro se amontoaram, a tristeza pairando no ar. Nayuki abraçou Seina, enquanto Kakashi ficou por perto, em silêncio, mas com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ninguém sabia quanto tempo havia passado até que a tristeza finalmente começasse a diminuir. Embora Jinji e Hitsuki não quisessem aceitar, não tinham escolha. Tudo o que podiam fazer era torcer para que Kawakaze trouxesse Tsunade de volta logo. Na manhã seguinte, após uma noite agitada, todos se reuniram na sala de conferências de operações do edifício Hokage. Os 5 Hokages estavam juntos no pódio, de frente para uma sala cheia de Jounin de Konoha. Já fazia muito tempo que uma reunião de tão grande porte não acontecia. Sem exceção, a preocupação estava estampada no rosto de todos, e a atmosfera na sala era insuportavelmente pesada. Já que ninguém quer falar primeiro, eu vou na frente. Hashirama deu um passo à frente, atraindo imediatamente todos os olhares para si. Madara Uchiha, tenho certeza de que nenhum de vocês precisa de apresentação para esse nome. Eu lutei com ele naquela época, mas nunca esperei que ele fingisse estar morto e escapasse. A situação que enfrentamos agora, tenho responsabilidade inegável por isso. Como primeiro Hokage, eu falei com Konoha e falei com todos vocês. Com isso, Hashirama curvou-se profundamente. Ficou claro em sua expressão que aquilo não era mera formalidade, sua culpa era genuína. Senhor primeiro, você está sendo muito duro consigo mesmo. Madara Uchiha é incrivelmente astuto. Isso não é culpa sua. Ninguém poderia ter previsto isso. Vozes murmuravam pela sala, mas uma coisa estava clara, ninguém culpava Hashirama. Na verdade, eles culparam Tobirama. Não era da sua conta criar a técnica de reencarnação do mundo impuro. Se não fosse por esse jutsu, nada disso estaria acontecendo. Obrigado a todos pela compreensão. Mas não vou adoçar as coisas, a situação é terrível. O poder de Madara Uchiha agora supera completamente o meu. Ele já selou 5 das bestas com cauda. Os restantes 1 cauda, 4 caudas, 5 caudas e 9 caudas ainda estão em nossas mãos. Mas para completar o plano Olho da Lua, ele sem dúvida atacará novamente. Não sabemos quando ele virá. Mas uma coisa é certa, o campo de batalha não pode ser em Konoha.
E isso também não pode acontecer com civis. Levaremos as bestas com cauda para o deserto na terra do vento. Não estamos confiantes em nossas chances de vitória, e é por isso que precisamos da força de todos. Hasa e Sasori de Tsunagakuri, Kakuzu de Akatsukigakuri já se reuniram na terra do vento. Esta é uma batalha que decidirá o destino de todo mundo ninja. Você está disposto a nos apoiar? A voz de Hashirama não era alta, mas ecoou pela sala com uma resolução inabalável. Ele não se baseou em seu título de primeiro Hokage para comandá-los. Em vez disso, falou com sinceridade. Sim. A resposta foi estrondosa, ecoando pela câmara e além. Naquele momento, a sala se inflamou com espírito de luta. Todos, acalmem-se. Deixe-me esclarecer uma coisa. Você não é forte o suficiente para lutar diretamente com Madara. Não precisamos que vocês se joguem na batalha como bucha de canhão. Sua tarefa é simples, selar o shinobi reanimado sob o controle de Madara. Não interfira na batalha que decidirá o destino do mundo ninja. Tobirama deu um passo à frente, e seu tom frio esfriou o fervor crescente na sala. A última coisa que ele queria era que alguém se deixasse levar pelo momento e atacasse Madara de forma imprudente. Isso não resolveria nada, exceto matá-los. Entendido. Satisfeito com a resposta, Tobirama assentiu brevemente e não disse mais nada. Capítulo 562. Sarutobi-sensei, você gostaria de dizer algumas palavras? Tsunade olhou para Hiruzen, cujos ferimentos ainda não haviam cicatrizado completamente. Sua expressão permaneceu calma, sem demonstrar nenhum sinal de emoção. Não estou em posição de dizer nada. Hiruzen olhou para a forma reanimada de Tsunade, com o coração pesado de culpa. Não era exagero dizer que ela salvara a vida dele, mas ao fazê-lo, sacrificará a sua. Não é sua culpa, então não fique remoendo isso. Com isso, Tsunade caminhou lentamente até ficar ao lado de Hashirama. Antes mesmo que ela pudesse falar, uma comoção se espalhou pela sala. Muitos que a olhavam sentiram os olhos se encherem de lágrimas. Não precisa ficar triste por mim, disse ela. Sinceramente, este corpo tem suas vantagens. Ela fez uma piada divertida sobre si mesma, amenizando o clima sombrio. A situação é terrível, mas não está além de qualquer possibilidade de salvação. Acredito que com nossos esforços combinados podemos derrotar Madara. O mundo ninja retornará à paz que um dia conheceu. Tenho fé em todos vocês e espero que vocês também tenham fé em nós. O plano Olho da Lua nada mais é do que uma ilusão de Madara. Ninguém jamais aceitará tamanha loucura. E no final, a vitória será nossa. É claro que não sou tão altruísta quanto você imagina, ela admitiu com um sorriso irônico. Tenho meus próprios motivos egoístas. Eu quero viver, eu quero voltar. E a única maneira de fazer isso é derrotando Madara. É por isso que não recusarei nenhuma ajuda que nos aproxime da vitória. Enquanto você ainda estiver respirando, eu o trarei de volta. Esta é minha promessa a você como quarto Hokage. Se qualquer outra pessoa tivesse dito isso, poderia ter havido dúvidas. Mas como era Tsunade, ninguém a questionou. Somente ela ousaria fazer um voto tão audacioso, salvar alguém das mãos da própria morte. Com sua promessa, não vou me esconder lá atrás. Serei o primeiro a atacar. Risadas e provocações ecoaram da multidão, e o peso do medo começou a sair de seus corações. Por enquanto, quem mais sabe sobre a situação é meu professor, Ataque Kawakaze, disse Minato dando um passo à frente. Vamos deixá-lo dizer algumas palavras. Quando a confusão se acalmou, Kawakaze subiu ao palco. No momento em que ele se aproximou, a sala ficou em silêncio. Este foi o homem que enfrentou Madara Uchiha de frente. Sei que muitos de vocês ainda têm dúvidas sobre a ressurreição de Madara, começou Kawakaze. Vou explicar agora. Vocês todos já ouviram falar do Rinnegan, um dos 3 grandes doujutsu do mundo ninja, não é? Anos como diretor de escola o influenciaram. Ele falava como um professor se dirigindo aos alunos. Sim, já ouvimos falar disso. Seu aluno Nagato possuía o Rinnegan, não é? Os Jounin na plateia responderam rapidamente. A identidade de Nagato não era mais um segredo. Isso mesmo. Mas, na verdade, os olhos de Nagato pertenciam originalmente a Madara. Não vou entrar em muitos detalhes sobre isso. O Rinnegan concede acesso a uma técnica que exige a vida do indivíduo como preço, o Sansara da vida celestial. Madara usou essa técnica para se ressuscitar, e Nagato perdeu a vida por causa disso. Você entende o que isso significa? Kawakaze fez uma pausa, devolvendo a pergunta a eles, atraindo-os como um contador de histórias experiente, deixando a curiosidade tomar conta. Isso significa que Madara está vivo? E Nagato está morto. Isso significa que qualquer um pode ser ressuscitado usando essa técnica. Alguns na multidão juntaram as peças, e Kawakaze assentiu satisfeito. Exatamente. Se Madara pôde ser trazido de volta usando o Rinnegan, outros também podem. Tsunade estava sendo modesta mais cedo. Mesmo que você morra em batalha, eu posso trazê-lo de volta. O Sansara da vida celestial é a esperança para todos nós. Sua voz se elevou, ecoando pela sala com uma convicção inegável. Ele precisava que eles abandonassem o medo da morte e seguissem em frente sem hesitação. Naquele momento, eles tinham apenas um objetivo: derrotar Madara, não importava o custo. Deixe-me ser franco, se perdermos, morreremos. Mas se derrotarmos Madara, não importa quantas vidas sacrifiquemos, poderemos trazê-los de volta. Você entendeu agora? Enquanto Kawakaze falava, sua expressão se tornava cada vez mais intensa, e as emoções que ele havia reprimido por muito tempo vinham à tona. Entendido. Todos podiam sentir a mudança no comportamento de Kawakaze. Era um lado dele que raramente ou nunca tinham visto antes. Não há recuo, e não precisamos de um. Do jeito que estou agora, não posso derrotar Madara. Mas encontrei uma maneira de ficar mais forte. Se eu tiver sucesso, derrubá-lo não será um problema.
Com suas palavras, alívio e excitação se espalharam entre a multidão. Como esperado do Lord Kavakazi, ele já havia encontrado uma solução. Madara, por outro lado, só tem uma maneira de ficar mais forte, absorvendo as bestas com cauda. Cada vez que ele sela outro, seu poder aumenta. E se ele absorver todos os 9, posso dizer isso com absoluta certeza. Ele será imparável. Kavakazi expôs todos os resultados possíveis diante deles, e ninguém duvidou de suas palavras. A importância das bestas com cauda é óbvia, então não vou me alongar sobre isso. Quanto à técnica Sansara da vida celestial, mesmo que derrotemos Madara, ele não a usará de bom grado. É por isso que preciso de alguém para aproveitar o momento e me ajudar. Precisamos controlar Madara e forçá-lo a executar a técnica. Clã Yamanaka, vocês têm confiança para fazer isso? Kavakazi os chamou diretamente, ele já tinha pensado nisso. A técnica de troca de mente e corpo foi o método perfeito para controlar Madara. Sem problemas. O clã Yamanaka está sempre pronto. Ayato Yamanaka respondeu firmemente. Ele agora era o chefe do clã. Então estou contando com você, Ayato. Kavakazi tinha total confiança em seu antigo camarada. Eu não vou te decepcionar. A resposta de Ayato foi solene e resoluta. Não podemos ficar sentados na Terra do Vento, esperando que ele faça alguma coisa. Mobilizem todos os ninjas do continente. Assim que houver qualquer sinal de Madara Uchiha, denunciem imediatamente. Ele não pode ditar como essa guerra vai se desenrolar, não sozinho. Com esse comando, a reunião foi encerrada. Depois que a maioria das pessoas se dispersou, Kavakazi se aproximou de Tobirama e Orochimaru. O que é? Tobirama não tinha certeza do motivo pelo qual Kavakazi o havia procurado, mas Orochimaru parecia ter uma ideia. Você pode remover o selo de controle colocado em Nagato? Kavakazi não mediu palavras. Seja por razões emocionais ou práticas, manter Nagato selado foi um desperdício. É possível, mas isso levará tempo. Tobirama franziu as sobrancelhas e pensou por alguns instantes antes de responder. Já tenho algumas ideias. Eu te aviso quando tiver os resultados. Orochimaru, com um sorriso maroto, já havia se sentado em frente a Kavakazi. Capítulo 563. Depois que Orochimaru e Tobirama, um dos criadores da reencarnação do mundo impuro, terminaram a discussão, Kavakazi seguiu Orochimaru até o laboratório. Assim que ele entrou, viu Tsunade trabalhando duro, com Misaki auxiliando. Diga-me o que pensa, disse Orochimaru. O que você quer que eu faça? Era como se ele pudesse ler a mente de Kavakazi, ele já havia imaginado que qualquer método que Kavakazi tivesse criado para aumentar sua força tinha algo a ver com ele. Você sempre me entende. Preciso das células do 10 caudas. Como está indo o processo de cultivo? Eles estão no estágio em que podem ser selados em um corpo? Orochimaru ficou momentaneamente atordoado. A estátua demoníaca do caminho exterior era a própria personificação do poder das bestas com cauda. Kavakazi estava deliberadamente caindo na armadilha de Madara? Você tem certeza disso? Seus olhos dourados e pupilas semicerradas fixaram-se em Kavakazi com incerteza, seu tom cheio de dúvida. Tenho certeza. Eu preciso desse poder. As células do 10 caudas podem ser a chave para desbloquear um nível inteiramente novo de força. Kavakazi não via mais motivo para esconder nada. A essa altura, não se tratava mais de curiosidade. Que tipo de poder? Orochimaru franziu a testa. Precisava de mais detalhes antes de poder dar uma resposta a Kavakazi. O poder do clã Otsutsuki. Os olhos de Kavakazi ardiam com uma fome intensa de poder. Ele nunca o desejara tanto quanto agora. Selar as células do 10 caudas causaria uma mudança fundamental nos poderes Seju e Uchiha dentro de você? Orochimaru entendeu imediatamente. Mesmo sem nunca ter visto aquilo antes, ele havia compreendido a essência da ideia. Exatamente. É isso que estou buscando. Tenho que tentar. É apenas uma parte das células do 10 caudas. Não deve ter efeitos colaterais graves. Kavakazi sabia com que Orochimaru estava preocupado, mas se ele pudesse obter o poder do Otsutsuki, por que ele temeria a estátua demoníaca do caminho exterior? O cultivo está progredindo bem. Deve estar no estágio em que atenda às suas necessidades. Mas se você estiver usando isso como uma chave... Orochimaru murmurou enquanto se virava em direção à câmara de cultivo, dando um passo à frente. Kavakazi seguiu de perto, a expectativa aumentando. Bip, bip, bip. Com o som de uma senha sendo digitada, a porta da sala de cultivo se abriu. Lá dentro, a iluminação era fraca, lançando sombras assustadoras sobre o espaço. 10 enormes tanques de cultivo estavam enfileirados, cada um conectado a um sistema de tubos que os abastecia com um meio de crescimento especializado. Sem exceção, todos os tanques continham células extraídas de bestas com cauda. O olhar de Kavakazi varreu a sala, rapidamente focando naquele que ele procurava. O container que abriga as células do 10 caudas. Por dentro parecia uma versão em miniatura da estátua demoníaca do caminho exterior. Comparado às outras células da besta com cauda, era muito menor, apenas cerca de metade da altura de uma pessoa. Mesmo sem se aproximar, Kavakazi já conseguia sentir o imenso poder que irradiava de dentro. Chega! Enquanto Kavakazi passava a mão sobre a parte externa do tanque de cultivo, ele já conseguia sentir as células dentro de seu corpo se agitando de excitação. Estamos começando agora? Orochimaru era um homem de ação. Quando concordava com algo, nunca mais olhava para trás. Podemos? Kavakazi não tinha certeza se as células do 10 caudas ainda precisavam de mais processamento. Pudermos. Ou você não confia nas minhas técnicas de selamento? Orochimaru sorriu levemente, provocando-o. Que engraçado, vindo de você, zombou Kavakazi. Desde quando eu confio em você? Haha.
A tensão que pesava sobre Kawakaze há dias finalmente diminuiu, e um pouco da escuridão em seu coração se dissipou. Com um estalo agudo, Orochimaru destruiu o tanque de cultivo com um único soco e em um instante, a aura avassaladora do chakra do 10 caudas inundou a sala. Você está pronto? Com uma mão apoiada na estátua demoníaca em miniatura do caminho exterior, Orochimaru rapidamente teceu selos de mão com a outra. Não que ele realmente se importasse se Kawakaze estava pronto ou não, era apenas uma cortesia. Faça isso. Kawakaze deu um passo à frente, colocando-se ao alcance de Orochimaru. 4 símbolos selam e selam. Com um rosnado baixo, os dedos em forma de garras de Orochimaru pressionaram firmemente o abdômen de Kawakaze. O intrincado padrão de selamento do selo dos 4 símbolos gradualmente surgiu em seu estômago, puxando o chakra do 10 caudas para seu corpo. À medida que a estátua demoníaca em miniatura do caminho exterior encolhia, o selo no abdômen de Kawakaze ficava mais definido. Quando a estátua desapareceu completamente, a marca do selamento estava totalmente gravada em sua pele. O selo dos 4 símbolos deve ser suficiente para você, certo? Orochimaru retirou a mão, sem fazer nenhum movimento para usar o selo dos 8 trigramas. Chega! Fechando os olhos, Kawakaze já podia sentir o chakra do 10 caudas reagindo dentro dele. Era como se cada célula do seu corpo tivesse ganhado vontade própria, surgindo com uma energia renovada. Uma onda enorme de chakra irrompeu dele de repente, forçando Orochimaru a recuar. Então, ele percebeu que a aparência de Kawakaze havia mudado. Seus cabelos, antes prateados, tornaram-se totalmente brancos e sua pele ficou pálida. 2 protuberâncias incharam em sua testa, contorcendo-se levemente, como se algo estivesse prestes a emergir. O chakra que envolvia seu corpo engrossou, assumindo a forma vaga de um manto de batalha branco esvoaçante. Funcionou? Orochimaru murmurou para si mesmo, incerto se essa transformação foi um sucesso ou um desastre. Que diabos está acontecendo? Sentindo a onda de energia desconhecida, Tsunade invadiu a sala. No momento em que ela pôs os olhos em Kawakaze, ela congelou em choque. Este não era mais o homem que ela conhecia. Seu cabelo era completamente branco, 2 chifres saíam de sua testa e seu longo manto branco era marcado com 6 padrões de magatama preto. Eu também não tenho muita certeza. Eu só selei as células do 10 caudas dentro dele, e foi isso que aconteceu. Orochimaru foi franco. Ele sabia que Tsunade estava ciente da decisão de Kawakaze. Ela foi pega de surpresa pelo que estava vendo. Deveria ter funcionado, ela disse depois de um momento. Kawakaze me contou um pouco sobre isso. Esperamos que ele acorde. Apesar de suas palavras, o vinco em sua testa demonstrava seu desconforto. Orochimaru assentiu, ficou parado e não fez nenhum movimento para sair. Ninguém sabia quanto tempo havia passado, mas sob os olhos atentos de Tsunade e Orochimaru, o corpo de Kawakaze começou a mudar novamente. Todas as suas transformações anteriores desapareceram lentamente, e ele retornou à sua aparência normal. Ele falhou? Orochimaru olhou para Tsunade, testando sua reação. Não tenho certeza. Tsunade balançou a cabeça. Kawakaze não lhe contará muita coisa para começar. O chakra do 10 caudas não era suficiente. Essa parte é verdade. Mas eu consegui. Naquele momento, Kawakaze abriu os olhos. Abrindo a mão, ele convocou uma esfera negra como breu para sua palma. O poder absoluto que irradiava estava além da compreensão de Orochimaru. Ele nunca havia sentido nada parecido antes, nem mesmo uma bijudama era nada comparada a isso. Sob o olhar de Tsunade, a esfera negra começou a mudar de forma. No momento ele estava alongado, no outro ele se tornou um cilindro. Por fim, tomou a forma de uma espada longa que Kawakaze agarrou com firmeza. Os orbes da busca da verdade. Finalmente obtive esse poder. Ele riu alto, sua teoria estava certa o tempo todo. A fusão dos poderes Senju e Uchiha, combinada com o chakra do 10 caudas, lhe garantiu o verdadeiro domínio sobre os 6 caminhos. O orbe da busca da verdade em sua mão era a prova disso. Capítulo 564. Orbe da busca da verdade? Essa coisa na sua mão? Orochimaru deu um passo à frente, examinando com curiosidade a longa espada nas mãos de Kawakaze. Tsunade também se aproximou, colocando a mão nas costas de Kawakaze para verificar sua condição interna. Somente depois de confirmar que não havia anormalidades ela finalmente relaxou. Sim, este é um poder que supera Kekkei Genkai e até mesmo Kekkei Touta. Ele anula todo ninjutsu, e eu posso controlá-lo livremente. Enquanto falava, Kawakaze soltou a espada. Sob sua vontade, ela flutuou no ar e começou a serpentear pela sala de cultivo com precisão e sem esforço. Embora não tenha causado dano, Orochimaru instintivamente mudou de posição quando a lâmina passou perto dele. Seus instintos lhe diziam que ser atingido por um orbe da busca da verdade não seria apenas doloroso, seria devastador. Isso é suficiente para derrotar Madara? Tsunade ainda tinha suas dúvidas. O poder absoluto do Susanoo de Madara e de Limbo, prisão da fronteira, a haviam impressionado profundamente. Eu posso levar a melhor, mas será que consigo matá-lo? Kawakaze franziu a testa, não querendo fazer afirmações ousadas. Os orbes da busca da verdade eram inegavelmente poderosos, mas dizer que eles sozinhos poderiam esmagar Madara era um exagero. No mínimo, esta é uma boa notícia. Orochimaru, sempre pragmático, viu a conquista como algo que valia a pena comemorar. Não fique muito animado ainda. Eu tenho outro método. Se der certo, poderemos derrotar Madara de vez. No momento em que ele disse isso, tanto Orochimaru quanto Tsunade se animaram. Fale, disseram eles em uníssono. Preciso do poder de Shikotsu Myaku. Existe uma maneira de me conceder Shikotsu Myaku? Kawakaze estava apenas expressando sua ideia. Descobrir se isso era possível era a responsabilidade dos 2 especialistas. Shikotsu Myaku é um Kekkei Genkai baseado na constituição física, disse Tsunade.
Mas, falando de modo geral, assim como o Doujutsu, ele se enquadra na categoria de Kekkei Genkai baseado em órgãos. Em teoria, deveria ser possível transplantá-lo e usá-lo imediatamente. Mas ninguém jamais tentou tal experimento antes. Não podemos prever os riscos envolvidos. A análise de Tsunade era calma e lógica, mas havia uma clara hesitação em sua voz. Ela não gostava da ideia de Kawakaze brincar com seu corpo. Ser o primeiro a correr tal risco poderia muito bem custar-lhe a vida. Shikotsumiyaku é um Kekkei Genkai fascinante, mas perigoso. Você se lembra do experimento de evolução de Shikotsumiyaku que você mencionou antes? Orochimaru olhou para Kawakaze, sua mente voltando ao último resultado registrado daquele experimento. Eu lembro. Mas você não mencionou muito isso desde então. Kawakaze assentiu. Ele havia tocado no assunto na primeira vez que apresentou Kaguya Hinozuki a Orochimaru. Você sabe por quê? O sujeito do teste foi completamente aniquilado. Transformou-se em nada além de cinzas. Não havia como interromper o processo. Tentei de tudo, mas no final, só consegui assistir. Uma rara ponta de frustração passou pelo rosto de Orochimaru. Era um dos poucos experimentos que o haviam deixado realmente perplexo. Cinzas? Sim. A conversa deles foi rápida, uma troca de fatos. Então você conseguiu. Shikotsumiyaku evoluiu. Kawakaze falou com certeza. Aquele resultado só podia significar uma coisa. Era o poder dos ossos de cinzas que tudo mata. Você está falando sério? Os olhos de Orochimaru brilharam. Ele havia considerado aquele experimento um fracasso, mas agora ele se revelava um grande avanço. Tenho certeza. Comecem a se preparar para o procedimento. Vou buscar Hinozuki Kaguya. Kawakaze se virou para sair, mas foi imediatamente interrompido por Tsunade. Eu não concordo. Ela agarrou a mão dele firmemente, recusando-se a soltá-lo. Posso dizer com confiança que Orochimaru conseguiu. Então por que você é contra isso? Kawakaze ficou ansioso. Afinal, ele estava fazendo aquilo por ela. Com os orbes da busca da verdade, mesmo que você não consiga matar Madara, você pode pelo menos detê-lo. Enquanto ele não obtiver todas as 9 bestas com cauda, o mundo ninja sobreviverá. Mas se você correr o risco de transplantar Shikotsumiyaku e algo der errado, você poderá morrer. E se isso acontecer, que esperança resta ao mundo ninja? Tsunade tinha suas próprias preocupações. Até ter certeza de que o procedimento era seguro, ela não o deixaria correr tal risco. Tsunade tem razão, Orochimaru interrompeu depois de pensar um pouco. Kawakaze, você não precisa correr um risco tão grande agora. Prometo que nada dará errado. Meu corpo está muito mais forte do que antes. Você tem que confiar em mim. Kawakaze sabia que já havia entrado no reino dos 6 caminhos, mas Tsunade e Orochimaru simplesmente não conseguiam compreender. E como exatamente devemos confiar em você? A evolução de Shikotsumiyaku é baseada na fusão celular. Se o sujeito se transformou em cinzas, isso significa que o corpo não conseguiu suportar o poder do Shikotsumiyaku evoluído. Você não vê o problema? Tsunade pode não ter se envolvido no experimento, mas ela não era ignorante. Isso foi antes. Agora sou diferente. Ajude-me a convencê-la. Kawakaze puxou a manga de Orochimaru. Não vai acontecer. Tsunade não está errada. Se você realmente quer o transplante de Shikotsumiyaku, posso usar suas células atuais para repetir o experimento. Se suas células sobreviverem, tenho certeza de que nem mesmo Tsunade irá impedi-lo. Orochimaru não rejeitou completamente a ideia. Em vez disso, propôs uma solução. Quanto tempo vai demorar? Kawakaze não queria esperar muito. Ver Tsunade daquele jeito o magoava. E que diferença faz o tempo? Enquanto Madara não puder tirar as bestas com cauda de você, temos todo o tempo que precisamos. Antes que Orochimaru pudesse responder, Tsunade já havia dado sua resposta. Ela está certa. Orochimaru mais uma vez repetiu as palavras de Tsunade, porque francamente ela estava certa. Tudo bem, eu espero. Mas use uma agulha menor dessa vez. Sem outra escolha a não ser ceder, Kawakaze concordou. Quando foi que usei uma agulha grossa em você? Orochimaru fingiu inocência, como se nunca tivesse esfaqueado Kawakaze com seringas enormes no passado. Se você fizer isso de novo, eu juro que vou castrar você. Kawakaze fez um movimento de corte, sua mão passando perigosamente perto entre as pernas de Orochimaru. Se perder, Orochimaru quase começou a suar frio. Com um chute irritado, ele fez Kawakaze cambalear para trás antes de se virar para ir embora. Infantil. Tsunade lançou um olhar furioso para Kawakaze e saiu da sala também. Kawakaze olhou para as 9 células da besta com cauda ainda contidas na sala de cultivo. Após avaliá-las, confirmou que não eram suficientes para reviver a árvore divina. Isso foi um alívio. Quando ele saiu, Orochimaru já estava preparado com as ferramentas de extração de sangue. Fosse por causa da ameaça de Kawakaze ou não, Orochimaru se absteve de qualquer grosseria desnecessária dessa vez. Depois de tirar um frasco cheio de sangue, Orochimaru e Tsunade imediatamente o conduziram para fora. Com ele por perto, eles não conseguiam se concentrar no trabalho. Tudo bem, estou indo. Não precisa me pressionar. Kawakaze resmungou enquanto o empurravam para fora do laboratório. Como foi possível que mesmo depois de atingir o nível dos 6 caminhos, ele ainda fosse tratado assim? Talvez esse fortalecimento não valesse tanto quanto ele pensava. 3 dias depois, graças aos esforços combinados de Tobirama e Orochimaru, Nagato finalmente se libertou do selo amaldiçoado de Madara e foi revivido através da reencarnação do mundo impuro. A primeira coisa que ele viu ao abrir os olhos foi Nono, com o rosto coberto de lágrimas. Antes que ele pudesse dizer uma palavra, ela se jogou nele, envolvendo-o num abraço apertado. Desculpe, eu... As palavras de Nagato foram interrompidas quando um dedo pressionou seus lábios. Você não tem nada pelo que se desculpar. O sensei prometeu que te traria de volta. O bebê e eu estaremos esperando por você. Nono abaixou a mão e rapidamente enxugou as lágrimas dos cantos dos olhos. A técnica do Sansara da vida celestial? Eu acredito no sensei.
Ele fará acontecer. Nagato continuava o mesmo de sempre, depositando confiança inabalável em Kawakaze. Se ele não puder, então ele não terá mais uma esposa. Tsunade caminhou até Nagato e gentilmente colocou a mão em seu ombro. A esposa do sensei, você também? Nagato se virou e congelou por um momento quando viu Tsunade. Igual a você. Você morreu por causa do Rinnegan, e eu, por causa das bestas com cauda. É tudo culpa do seu sensei. Naturalmente, ele tem que assumir a responsabilidade de consertar isso. Tsunade sorriu enquanto provocava Kawakaze. A essa altura, ela já havia aceitado completamente a situação. Tudo bem, culpe-me por tudo. Já que todos estão aqui, vamos embora. Ao comando de Kawakaze, o grupo partiu em direção à Terra do Vento. Orochimaru, no entanto, ficou para trás, observando-os partir. Ele ainda tinha experimentos para terminar. O mundo ninja inteiro está em alerta máximo, e ainda não há vestígios de Madara. Onde diabos ele está se escondendo? A frustração de Navaki era evidente. Cada vez que via Tsunade, ficava mais inquieto. Ele vai aparecer quando chegar a hora certa. Ficar impaciente não vai ajudar. Ele está nas sombras, enquanto nós estamos expostos. Mesmo que não consigamos encontrá-lo mais cedo ou mais tarde, ele virá nos procurar. Kawakaze já havia superado a frustração inicial. Sua mentalidade havia se estabilizado, em grande parte graças à sua força recém-descoberta, sua maior fonte de confiança. Espero que sim. Navaki suspirou e ficou em silêncio, perdido em pensamentos. Aquela história que você me contou sobre Azura e Indra, era verdade? Após uma breve conversa com Tobirama, Hashirama caminhou até Kawakaze, curioso. Ele sentia como se tudo tivesse sido orquestrado pelo destino. É verdade. Seu conflito com Madara foi orquestrado pelo Zetsu Negro. Madara provavelmente já o selou. De agora em diante, não deve haver outro ciclo de confrontos entre Azura e Indra reencarnados. Kawakaze estava confiante de que Sasuke e Naruto se tornariam amigos próximos. Ambos sofreram com infâncias trágicas na linha do tempo original, mas desta vez as coisas seriam diferentes. Se o Zetsu Negro nunca tivesse interferido, você acha que Madara e eu ainda seríamos como éramos naquela época? Hashirama não tinha certeza se estava perguntando a Kawakaze ou se estava falando consigo mesmo. Seu olhar se voltou para o céu distante. Você faria isso. A resposta de Kawakaze foi firme. Madara não podia ser definido simplesmente como bom ou mal. Ele e Hashirama compartilhavam os mesmos sonhos e sem a influência de Zetsu Negro, eles poderiam ter permanecido amigos por toda a vida. Hashirama e Madara, sua dinâmica sempre foi uma dupla favorita entre os entusiastas de Naruto, incluindo Kawakaze. Mas no final nada disso importava. Agora, ele não tinha escolha a não ser matar Madara. Não havia alternativa. Não adianta ficar pensando em Issy, ponto. Hashirama soltou um suspiro fraco. Antes que Kawakaze pudesse responder, alguém agarrou Hashirama pela orelha. E agora? Terme não é suficiente? Você precisa de outra surra? O tom áspero de Mito pegou Kawakaze desprevenido. Isso destruiu completamente a impressão anterior que ele tinha dela. No entanto, a julgar pela falta de reação de Tobirama, Kawakaze percebeu. Era assim que Mito era. Ela simplesmente se conteve perto das gerações mais jovens. Solte. Não faça falsas acusações. Os olhos de Hashirama dispararam ao redor, e os shinobi ao redor sabiamente se viraram, fingindo não notar. Falsas acusações? Não adianta ficar pensando em Issien. Gostaria de dizer mais alguma coisa? Com cada palavra, Mito desferia um chute rápido, quebrando em pedaços a lendária imagem do deus Shinobi. Sua jornada até a Terra do Vento continuou dessa forma barulhenta e caótica. Quando finalmente chegaram ao ponto de encontro, eles se encontraram com sucesso com Rasa e os outros. No momento em que Kakuzu viu Hashirama parado ao lado de Kawakaze, ele instintivamente deu alguns passos para trás. Mesmo que ele estivesse mentalmente preparado, ficar cara a cara com o primeiro Hokage ainda o deixava nervoso. Ele silenciosamente se amaldiçoou. Por que ele era tão obcecado por dinheiro naquela época? Obrigado por vir. Como atual Hokage, Minato deu um passo à frente e cumprimentou Rasa. Se isso fosse apenas um problema de Konoha, eu não estaria aqui. Mas tenho meus filhos a considerar. O tom de Rasa era frio. Ele nunca tivera muita afeição por Konoha. Mas a realidade era o que era e ao longo dos anos, ele passou a aceitá-la. Ao lado dele, Sasori permaneceu em silêncio, com o olhar fixo em Sakumo por um longo tempo. Ele entendeu bem. Vingança estava fora de questão. Sasori, certo? Vem aqui. Tenho um presente para você. Kawakaze gesticulou para que Sasori se aproximasse. Sua expressão carregava um toque de gentileza. Se Sasori estava disposto a estar ali, então Kawakaze não se importaria em lhe dar uma surpresa. Senhor Kawakaze. A saudação de Sasori foi rígida. Compreensível, considerando que Kawakaze havia matado seu tio-avô, Ebisu. Jutsu de invocação. Com uma série de selos de mão, Kawakaze bateu no chão. Um momento depois, um caixão apareceu, emergindo de uma nuvem de fumaça. Isso é. Sasori olhou confuso para o caixão. Então, quando a tampa se abriu, revelando o rosto lá dentro, seus olhos ficaram vermelhos instantaneamente. Avó. Sua voz tremia enquanto ele falava. E naquele momento, os olhos de Tinho se abriram. Sasori? Embora ele já estivesse crescido, ela reconheceu o neto instantaneamente. Sou eu, vovó. Sasori deu um passo à frente e abraçou Tinho com força. Kawakaze observou a cena se desenrolar e deu um sorriso satisfeito. Na linha do tempo original, esta avó e este neto acabaram se matando. Mas aqui, eles se reuniram. Kawakaze nunca se sentiu culpado pelo que aconteceu com Sakumo ou consigo mesmo, a guerra sempre foi cruel. Certo e errado não tinham importância. Apenas a força e a fraqueza importavam. Kawakaze ataque. E você, Sakumo ataque. Não pense que isso significa que eu te perdoo. Chiyo soltou Sasori e apontou primeiro para Kawakaze e depois para Sakumo. Onk. Sakumo bufou, claramente desinteressado nas palavras de Chiyo. Não precisamos do seu perdão.
Passe um tempo com seu neto. Kawakazi permaneceu calmo enquanto respondia. Obrigado, Sr. Kawakazi. Sazori entendeu exatamente o que isso significava. Ele conhecia bem a técnica do Sansara da vida celestial. O renascimento de Tio não foi uma simples reanimação, foi uma verdadeira segunda chance. Não precisa me agradecer. Considere isso um pagamento pela sua ajuda. Kawakazi não era descarado o suficiente para aceitar gratidão. Afinal, seu irmão mais velho havia matado 3 dos parentes mais próximos de Tio. Farei o meu melhor. Com isso, Sazori levou Tio para um canto. Eles ficaram separados por muito tempo. Capítulo 565. No vasto e infinito deserto, o tempo parecia passar num ritmo agonizantemente lento. Choveu apenas uma vez e desde então o céu permaneceu limpo com o sol brilhando implacavelmente. Antes que percebessem, Kawakazi e os outros já haviam passado 2 meses monótonos de espera. Durante esse tempo, foi como se Madara tivesse desaparecido completamente do mundo ninja. Ninguém conseguiu encontrar um único vestígio dele. À medida que os dias se arrastavam, a frustração aumentava. Ninguém sabia quanto tempo mais teriam que esperar. Sensei, você acha que Madara pode estar hesitando? Talvez seja por isso que ele ainda não apareceu? Dentro de uma pequena cabana no deserto, Minato sentou-se em frente a Kawakazi, sua pergunta cheia de otimismo ingênuo. Não, você não entende Madara. Kawakazi balançou a cabeça com um sorriso. Madara não era do tipo que vacilava. Se eu conhecesse Madara, ele está fazendo preparativos em outro lugar. Quando alguém decide fazer algo, nada pode mudar. A voz de Hashirama carregava absoluta certeza. Ele não acreditou nem por um segundo que Madara estivesse simplesmente se escondendo. Então para onde diabos ele foi? Nós viramos o mundo ninja inteiro de cabeça para baixo e ainda não há sinal dele. Se ele continuar se escondendo, não podemos ficar aqui para sempre, podemos? Minato já havia enviado equipes de busca inúmeras vezes, mas todas voltaram de mãos vazias. Não era surpresa que ele estivesse começando a duvidar. Ele vai aparecer. A confiança de Tobirama permaneceu inabalável, embora nem ele soubesse dizer exatamente o porquê. Seu olhar permaneceu afiado e firme. Não podemos baixar a guarda. Vou falar com Ayato e os outros. Se até eles estavam começando a ficar inquietos, os shinobi comuns certamente ficariam ainda mais nervosos. Liderados por Ayato, os Jounin estavam posicionados na cidade mais próxima, prontos para fornecer reforços caso algo acontecesse. Vá em frente. Kawakazi assentiu, observando Tsunade sair da sala. Cunhado, você já pensou nisso? Desembucha. Kawakazi olhou para Navaki, que sorria como se tivesse tido a ideia mais brilhante. Só isso já lhe dizia que não era nada disso. E se Madara estiver apenas esperando você morrer de velhice? Kawakazi piscou. Então caiu na gargalhada. Esse garoto era ridículo. Ele achava que Madara era cima e, tentando sobreviver a ele em alguma longa guerra de atrito, acho que posso viver mais que ele. Kawakazi lançou um olhar exasperado para Navaki. Ele não estava apenas se gabando. Dado seu corpo atual, não havia como morrer antes de Madara. Se você não tem nada de inteligente a dizer, fique quieto. Ninguém vai te impedir de ficar quieto. Mito suspirou, esfregando a testa. Aquele neto dela realmente tinha um jeito de pensar sem esperança. Pelo menos ele não é completamente burro, provocou Kushina. Ele sabia que tinha que esperar Tsunade ir embora antes de dizer isso. Se Tsunade ainda estivesse na sala, Navaki teria levado uma surra. Claro, eu sou um gênio. Longe de se sentir envergonhado, Navaki parecia presunçoso. Suas palhaçadas aliviaram o clima, quebrando a tensão que vinha crescendo nos últimos dias. Quando Tsunade retornou, a conversa já havia se espalhado por todos os lados. Hashirama, instigado por Kawakazi, acabou contando suas experiências do período dos reinos combatentes, satisfazendo completamente a curiosidade de Kawakazi. Mito reservou um momento para relembrar seus dias na terra dos Redemoinhos, dando a todos uma compreensão mais profunda das técnicas de selamento do clã Uzumaki. Quanto a Tobirama, quando Kawakazi perguntou por que ele nunca havia se casado, ele ficou vermelho e se esforçou para encontrar uma resposta. Ele? Deixa eu te contar. Haha. Hashirama riu, e todos se inclinaram, ansiosos por alguma fofoca sobre Tobirama. Irmão mais velho, Tobirama lançou um olhar suplicante para Hashirama, implorando silenciosamente para que ele parasse. Somos só nós aqui, qual é o problema? Quando ele era mais novo, antes que Hashirama pudesse terminar, sua expressão mudou de repente. Num piscar de olhos, ele desapareceu da sala. Mas ele era rápido, Kawakazi era ainda mais rápido. Quando os dois desapareceram, o resto do grupo finalmente percebeu que algo estava errado e correu para fora. Seguindo uma trilha de chakra, Kawakazi chegou à parte mais ao sul da Terra do Vento. Seu olhar se fixou em uma duna de areia elevada. Ele não conseguia ver ninguém, mas tinha certeza de que havia alguém lá. Eu mesmo tenho que te arrastar para fora? Kawakazi deu um passo à frente, já tendo uma boa ideia de quem era. Como esperado, não posso me esconder de você. Uma figura coberta por bandagens emergiu da duna de areia. Mu, o segundo Tsuchikage. Coletando informações? Kawakazi não se apressou em atacar. Mu não representava nenhuma ameaça real para ele. Até mesmo a liberação de poeira não era mais algo que ele considerava perigoso. Suas bolas de busca da verdade podiam bloqueá-la sem esforço. Eu realmente preciso disso? No momento em que essas palavras saíram da boca de Mu, Kawakazi soube que Madara estava controlando seu corpo. Você finalmente decidiu aparecer. As bestas com cauda estão aqui. Se você as quiser, venha buscá-las. Se Kawakazi sabia, então Hashirama certamente também saberia. Chegando um momento depois, Hashirama avistou a forma revelada de Mu. Estou aqui, não estou? Jutsu de invocação.
Mu pressionou uma mão no chão e, num instante, dezenas de caixões irromperam da areia. Naquele momento, Tsunade e os outros chegaram, ficando cara a cara com as forças reanimadas de Madara. Estrondo. Uma figura caiu pesadamente no chão, levantando poeira no ar. Quem mais poderia ser senão Madara? As tampas dos caixões caíram para frente, revelando um exército de shinobi reanimados saindo um por um. Faz muito tempo que não nos vemos, Tobirama Senju. Quando a poeira baixou, uma figura deu um passo à frente, ficando ombro a ombro com Madara. Que diabos, Sasuke? Os olhos de Kawakaze se arregalaram em choque. O homem parecia muito com um certo Uchiha filho do futuro. Izuna Uchiha? Tobirama reconheceu instantaneamente seu antigo rival. Um pensamento passou pela sua mente, e seu olhar rapidamente se voltou para trás dos irmãos Uchiha. Entre os shinobi revividos, além de vários Kage da era do segundo e terceiro Hokage, dezenas deles usavam o brasão do clã Uchiha nas costas. Todos rostos familiares. Tobirama conseguiu nomear a maioria deles sem hesitar. Não havia dúvida sobre isso. Madara havia revivido quase todos os seus parentes Uchiha caídos de sua época. Esses foram os guerreiros que entraram em confronto com o Senju durante o período dos estados combatentes, o mais forte de sua época. Desta vez, não vou cair nos seus truques, disse Izuna friamente. Seu Sharingan de 3 tomou e girou descontroladamente, transformando-se em uma Gekyou Sharingan em um instante. Mesmo que lutemos 100 vezes, o resultado será o mesmo. Tobirama encarou Izuna com determinação férrea, mas tomou cuidado para não encará-lo diretamente nos olhos. Achei que você tivesse se enfiado em algum buraco. Você levou 2 meses só para cavar os túmulos do seu próprio clã? Kawakaze sorriu ironicamente e deu um passo à frente para provocar Madara. Não pense que não sei o que você está planejando. A técnica Sansara da vida celestial não é algo que você pode usar quando quiser. As pessoas atrás de você, elas nunca voltarão de verdade. Madara deu um passo à frente com uma expressão ilegível. Ele gesticulou para o shinobi reanimado parado atrás de Kawakaze e continuou antes que Kawakaze pudesse responder. Você está certo sobre uma coisa. O plano Olho da Lua não é paz verdadeira. Kaguya Otsutsuki, que direito ela tem de ditar o meu testamento? Tomei minha decisão. Os Uchiha governarão o mundo ninja. O Sharingan carmesim de Madara queimava com convicção. E eu tenho que agradecer a você por isso. O mundo ninja atual não é tão fraco quanto eu pensava. Os Uchiha garantirão sua paz, geração após geração. Quando todos vocês se forem, não vou esquecer de vocês. Desde que selou Zetsu Negro, os ideais de Madara mudaram. Canal Escute Áudio Novel. Capítulo 566. Então eu deveria agradecer a você? Kawakaze soltou uma risada arrepiante, rapidamente entendendo a verdadeira intenção de Madara. Ele queria ressuscitar o clã Uchiha. Mas o caminho exterior, a técnica do Sansara da vida celestial exigia uma vida em troca. Não havia como Madara se sacrificar. Isso deixou apenas uma possibilidade. Ele planejava controlar outra pessoa para lançá-lo. Considerando a situação, não havia dúvida sobre quem era o principal candidato. Kawakaze, como recipiente mais adequado para o Rinnegan, estava sendo tratado como nada mais do que uma ferramenta para as ambições de Madara. Não adianta mais falar. Este lugar servirá muito bem como seu túmulo. Invocação. Estátua demoníaca do caminho exterior. A voz gélida de Madara ecoou pelo ar. Com um movimento rápido, ele mordeu o polegar e bateu a mão no chão. Uma aura sufocante irrompeu instantaneamente quando a colossal estátua demoníaca do caminho exterior soltou um rugido ensurdecedor. Ao mesmo tempo, 2 Susanoo totalmente formados se materializaram, irradiando uma destruição avassaladora. Ataque. Madara permaneceu firme, lâmina em punho, postura inabalável. Com um único comando, a batalha começou. Os 2 Susanoo ergueram seus tachi imbuídos de chakra, brilhando com imenso poder enquanto atacavam o grupo de Kawakaze. A força de seus golpes rasgava o ar, deixando para trás estrondos sonicos penetrantes. Atrás de Madara e Izuna, os shinobi reencarnados do mundo impuro avançaram sem hesitação, seus passos ecoando como trovões. Arte sábia, liberação de madeira, verdadeiro vários milhares de mãos. As vozes de Kawakaze e Hashirama soaram em uníssono, cortando o caos da batalha. Em um instante, 2 colossais budas de madeira surgiram do chão, seu tamanho obscurecendo o céu, parecendo seres divinos descendo sobre o campo de batalha. Milhares de braços de madeira avançaram, interceptando os ataques do Susanoo de frente. O impacto enviou uma poderosa onda de choque pelo campo de batalha, levantando uma densa nuvem de areia e poeira. Irmão, vou deixá-lo com você. Izuna tinha uma confiança inabalável em Madara. Sem esperar por uma resposta, ele sacou a espada e avançou direto contra Tobirama. Com isso, ambos os lados estavam totalmente envolvidos na batalha. Gritos de guerra, choque de aço e explosões de ninjutsu se misturavam em uma sinfonia caótica. Avô, deixe Madara comigo. Bolas negras de busca da verdade se formaram nas mãos de Kawakaze, e sua presença imediatamente chamou a atenção de Madara. Era um poder além das palavras, um poder que parecia completamente separado do sistema shinobi conhecido. Kawakaze ergueu a mão, mirando no Susanoo. A bola da busca da verdade disparou como um projétil de canhão, carregando uma aura de destruição total. Estrondo. O Susanoo de Madara ergueu suas enormes espadas gêmeas, pulsando com chakra denso, e desceu em direção à esfera que se aproximava. No momento em que colidiram, ocorreu uma explosão devastadora, enviando ondas de choque que se espalharam em ondas violentas. O Susanoo de Madara foi jogado para trás e pela primeira vez, um lampejo de descrença cruzou seu rosto. Que tipo de poder era esse? Naquele momento, ele foi forçado a reconhecer um fato. Ataque Kawakaze havia se tornado mais forte. Bom, Hashirama reconheceu as palavras de Kawakaze antes de direcionar seu gigante de madeira para apoiar seus aliados. Entretanto, antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, várias figuras o cercaram. Entre eles estavam Mui Oonoki, a dupla mestre e aluno, junto com vários shinobi Uchiha.
Todos conheciam o terror da força de Hashirama. Nenhum deles ousava enfrentá-lo sozinho. Mu e Onoki trabalharam perfeitamente juntos. Um deles manipulou a gravidade para pesar o gigante de madeira, enquanto o outro lançou um ataque de liberação de poeira. Com a interferência adicional do Shinobi Uchiha, eles conseguiram imobilizar Hashirama temporariamente. Enquanto isso, Tobirama estava travando uma batalha contra o Susanoo de Izuna, usando o deus voador do trovão para manter distância. Liberação de água. Onda de corte de água. Aproveitando a oportunidade, Tobirama lançou um jato de água de alta pressão de sua boca, cortando a perna direita do Susanoo. Caramba! Izuna, de pé em cima de seu Susanoo, praguejou entre dentes, sua expressão sombria de frustração. Antes que seu Susanoo pudesse perder o equilíbrio e cair, ele canalizou mais chakra, restaurando sua forma e recuperando o equilíbrio. Eu te disse, mesmo que façamos isso 100 vezes, você ainda morrerá pelas minhas mãos. Um sorriso frio e irônico surgiu no canto dos lábios de Tobirama. Contra Izuna, seu inimigo derrotado de longa data, ele não sentia medo algum. Você está se precipitando. Izuna manipulou sua lâmina de chakra, transformando-a em uma corrente de Magatama giratória. Com fúria queimando em seus olhos, ele libertou Yasaka Magatama, determinado a destruir Tobirama. Muito lento. Diante da barragem iminente, Tobirama permaneceu imperturbável. Em um instante, ele desapareceu com a técnica do deus voador do trovão. O Yasaka Magatama atacou, provocando uma explosão ensurdecedora, mas Tobirama já havia reaparecido em outro lugar, lançando outra devastadora técnica de liberação de água. No entanto, apesar de seu poder, não foi o suficiente para derrubar o Susanoo totalmente manifestado de Izuna. Sem um golpe final decisivo, a batalha chegou a um impasse. Sensei. No ar, enormes construções triangulares de ouro e areia preta colidiram com um estrondo estrondoso, quebrando-se em fragmentos que caíram do céu. Rasa, com a voz trêmula, olhou fixamente para a figura parada diante dele. Rasa, já faz muito tempo. Você cresceu. O terceiro Kazekage sorriu, mas a areia de ferro rodopiante atrás dele avançou como uma onda gigante, colidindo com Rasa. A falha é minha. Não consegui proteger Sunagakure. A deslumbrante areia dourada colidiu com a preta, e seus ataques se neutralizaram mais uma vez. Acredito que você fez tudo o que podia. Contra um poder como esse, não tínhamos chance. O olhar do terceiro Kazekage mudou brevemente para Nagato antes de retornar para Rasa. Ele sabia muito bem que a situação que Rasa enfrentava agora era ainda mais terrível do que antes. Konoha tinha mais de um shinobi no nível de Nagato. Ao assumir o controle das ruínas de Sunagakure, o que Rasa poderia fazer para deter o avanço de Konoha? A batalha continuou, mas nenhum dos dois conseguiu realmente ferir o outro. Então, agora você sabe como é. Yagura foi arremessado para longe pelo ataque de Nagato. Ao se levantar, encarou Nagato no ar com puro ódio. O homem que o matou agora era apenas um fantoche, assim como ele. Garoto, dessa vez eu vou esmagar sua garganta. O terceiro Raikage surgiu da areia, sua intenção de matar Nagato completamente evidente. Somente o segundo Raikage permaneceu inexpressivo, mais máquina do que homem. Tirando a poeira das roupas, ele fixou seu olhar frio em Nagato. Eu matei você uma vez. Posso fazer isso de novo. Banshou Tein. Nagato abriu os braços, liberando uma tremenda atração gravitacional que puxou Yagura e o terceiro Raikage em sua direção. Enquanto os dois eram arrastados pelo ar, Nagato de repente cerrou as mãos. Yagura e o terceiro Raikage se chocaram no ar. O dano foi pequeno, mas a humilhação foi imensa. Num piscar de olhos, o segundo Raikage aproveitou a oportunidade e investiu contra Nagato com uma velocidade estonteante. Seu punho coberto de raios cresceu cada vez mais na visão de Nagato, mas, para sua surpresa, Nagato apenas sorriu. Você me subestima. Com essas palavras, o caminho Azura foi ativado. 4 braços mecânicos se estenderam do corpo de Nagato, interceptando sem esforço o ataque do segundo Raikage. Então, como se estivesse jogando lixo fora, Nagato jogou para longe com facilidade. 3 contra 1. Mesmo assim, Nagato lutou como se não sentisse nenhuma pressão. Capítulo 567. Tio, você envelheceu bastante. Esta criança é habilidosa na técnica das marionetes. Ela é sua discípula? O segundo Kazekage Shamon controlava habilmente sua marionete enquanto lutava contra Tio e seu neto. Como pioneiro da técnica da marionete, ele reconheceu imediatamente o talento de Sasori. Senhor segundo, este é meu neto, Sasori. Tio fora tenente de confiança de Shamon em sua juventude, e os dois se conheciam bem. Seu tom de voz permaneceu calmo, mas suas mãos não demonstraram piedade enquanto comandava suas marionetes a atacarem Shamon implacavelmente. Este é minha marionetes mais forte. Espero que Lorde II possa me dar alguma orientação. Sasori falou enquanto desenrolava um pergaminho. Com uma nuvem de fumaça, 2 marionetes humanoides, pai e mãe, apareceram diante de Shamon. À medida que os fios de chakra os conectavam, as marionetes se moviam com uma agilidade impressionante e desferiam ataques ferozes. Garoto, você é impressionante. A técnica de marionete certamente alcançará novos patamares em suas mãos. Mesmo com várias marionetes sendo destruídas uma após a outra, Shamon não demonstrou raiva. Em vez disso, os cantos de seus lábios se curvaram levemente. Seu corpo não estava mais sob seu controle, mas sua mente permanecia a do segundo Kazekage de Sunagakure. Obrigado pelo elogio. Eu definitivamente vou derrotar você. Com o apoio de Tio, os ataques de Sasori tornaram-se cada vez mais ferozes. Em pouco tempo ele manobrou o pai e a mãe para perto, pressionando o ataque contra Shamon. Estou ansioso por esse momento. Shamon recuou rapidamente enquanto ondas de liberação de areia irrompiam. A batalha havia chegado ao clímax. Ao redor deles, o deserto estava em ruínas. Crateras gigantescas marcavam as areias outrora planas, como bocas escancaradas devorando avidamente o campo de batalha. Nuvens espessas de poeira enchiam o ar, cobrindo o céu e ofuscando o sol que antes brilhava.
O Susanoo negro de Fugaku Uchiha se destacava no campo de batalha, um monólito escuro cercado por membros reanimados do clã Uchiha. Ele ignorou as zombarias com a expressão inabalável. A cada golpe da lâmina do Susanoo, os inimigos caíam, seus corpos eram dilacerados pelo imenso poder do Susanoo. Ele deixou claro que com pura força, nenhum número de oponentes poderia compensar a diferença entre aqueles que usavam o Susanoo e aqueles que não usavam. Hiruzen Sarutobi, totalmente recuperado de seus ferimentos, enfrentou o terceiro Mizukage de igual para igual, brandindo o cajado Nioide adamantino com força implacável. Enquanto isso, o segundo Mizukage Genjetsu Ozuki se viu lutando contra o ataque combinado de Minato e Kushina. Em outros lugares, Navaki e seu grupo não enfrentaram oponentes formidáveis. Contra inimigos reanimados sem força de nível Kage, eles demonstraram domínio avassalador. Um por um, mais shinobi reanimados foram selados. Mas nada disso importava mais para Madara. Isso é impossível. Você não deveria ter esse tipo de poder. A voz de Madara Uchiha demonstrava choque e descrença indisfarçáveis. Cada golpe devastador do seu Susanoo era neutralizado sem esforço por Kawakaze, impedindo de avançar um único passo. Aos olhos de Madara, o orbe da busca da verdade na mão de Kawakaze emanava uma aura insondável, seu brilho negro e profundo transbordava de poder enigmático. Mas o que mais o abalou foi que até mesmo seu limbo, cadeia da fronteira, uma de suas técnicas mais mortais, se tornou totalmente ineficaz. Kawakaze não apenas dissipou facilmente o ataque misterioso, mas também transformou o orbe da busca da verdade em uma lança inquebrável, prendendo todos os 4 clones das sombras de Madara no chão. Não importava o quanto ele lutasse para controlá-los, os clones permaneciam imobilizados. Pela primeira vez, um lampejo de emoção rompeu a expressão normalmente composta de Madara. Uma rachadura em sua confiança inabalável. Seu coração se agitou de confusão e frustração. Ele simplesmente não conseguia compreender como Kawakaze havia alcançado um nível de poder tão insondável em tão pouco tempo. Este é o verdadeiro poder dos 6 caminhos. Na melhor das hipóteses, você acabou de pisar no limiar dela. Hoje será seu aniversário de morte. A voz de Kawakaze estava cheia de confiança e arrogância. Enquanto falava, ele manipulou um orbe da busca da verdade, posicionando-o precisamente entre as colossais lâminas gêmeas do Susanoo. No momento em que as armas colidiram com o orbe, uma explosão de faíscas ofuscantes irrompeu. Então, com um movimento rápido de suas mãos, mais 2 orbes de busca da verdade se materializaram em suas palmas. Guiados por sua vontade formidável, os orbes começaram a se mover e se remodelar, como se estivessem imbuídos de vida. Lentamente estenderam-se para a frente, transformando-se em 2 lâminas enormes que irradiavam um brilho frio e sinistro. Kawakaze agarrou firmemente as armas recém-formadas, levantou-as bem acima da cabeça e então as derrubou com violência. Como um relâmpago negro cortando o céu, as lâminas desceram com força devastadora. Uma explosão estrondosa ecoou pelo campo de batalha. O Susanoo azul de corpo inteiro se estilhaçou instantaneamente, seus fragmentos se dissolvendo em incontáveis fios de chakra antes de desaparecer no ar. Destruir o Susanoo com um único golpe, tal feito foi nada menos que devastador. Madara ficou paralisado, completamente atordoado. Até Hashirama, concentrado na batalha, perdeu momentaneamente o foco. Com o canto do olho ele avistou a cena. Sua mente fervilhava de descrença. Seria algo assim possível para um humano? O poder de Kawakaze já o ultrapassava em muito. O título de Deus Shinobi agora era inegavelmente seu. Tão poderoso. Kawakaze ainda estava sendo modesto. Como isso pode ser? O Susanoo do Senhor Madara foi destruído? Do outro lado do campo de batalha, aqueles que testemunharam o espetáculo sentiram seus corações dispararem, como se estivessem momentaneamente paralisados pelo choque. Ninguém conseguia manter a compostura. Aqueles que lutavam ao lado de Kawakaze explodiram em júbilo, seus rostos se iluminando de alegria. Sua demonstração avassaladora de força os encheu de uma esperança renovada, como se já pudessem vislumbrar o alvorecer da vitória. Se Kawakaze conseguisse derrotar Madara, a guerra terminaria ali mesmo. Por outro lado, os guerreiros Uchiha reanimados sob o comando de Madara estavam cheios de dúvidas e inquietação. Seus olhos sem vida se fixaram nos restos destroçados do Susanoo e na figura de Kawakaze, imponente e imponente. A convicção que outrora tinham começou a ruir. Madara era seu pilar de força. Susanoo era uma técnica reverenciada como divina dentro do clã Uchiha. No entanto, ambos juntos foram destruídos com um único golpe. Foi um resultado que eles tiveram dificuldade em aceitar. O poder absoluto demonstrado por Kawakaze estava além de qualquer coisa que eles pudessem compreender. Essa é a diferença entre nós agora. O choque de Madara foi avassalador. A arrogância que ele outrora ostentava com tanto orgulho havia desaparecido. Agora, a mesma expressão havia mudado para o rosto de Kawakaze. De pé sobre a cabeça do grande Buda, Kawakaze olhou para Madara com um olhar cheio de orgulho e domínio sem limites. Não se precipite. Esta batalha ainda não acabou. Madara cerrou os dentes, reprimindo o pânico e a descrença que ameaçavam consumi-lo. Ele rapidamente se firmou, suprimindo suas emoções enquanto controlava a estátua demoníaca do caminho exterior, convocando-a para o seu lado. Como se respondesse ao seu chamado, a enorme entidade fundiu-se a ele em um instante. Uma nova forma de Susanoo surgiu mais uma vez, pairando sobre o campo de batalha. Seu corpo colossal bloqueava o céu, exalando uma aura opressiva e sufocante. O que você está fazendo não tem importância, disse Kawakaze, com um sorriso de desdém se formando em seus lábios. No fundo, ele sabia a verdade. Enquanto Madara permanecesse incompleto, sem o poder do 10 caudas, seu Susanoo nunca alcançaria o verdadeiro ápice dos 6 caminhos. Não importava a forma de Susanoo que ele manifestasse, contra o poder dos orbes da busca da verdade, não era nada mais do que uma ilusão de força. Um mero tigre de papel esperando para ser despedaçado. Capítulo 568. Você acha que já venceu?
Kawakaze ataque, você está me subestimando demais. Nesse caso, Shibaku Tensei. Madara nunca havia sofrido tamanha humilhação antes. No passado, era ele quem sempre se exibia, nunca o contrário. No instante seguinte, ele saltou no ar, e todo o seu corpo acendeu rapidamente. Com uma mão levantada, uma esfera de chakra preta densa e irregular começou a se formar em sua palma. A esfera se expandiu até o tamanho de sua cabeça antes de detonar repentinamente. Quando Madara juntou as mãos, a terra rugiu em resposta. A areia dourada foi puxada para cima, revelando o solo firme abaixo. Sob a imensa força gravitacional, a terra se partiu, e inúmeras rochas e detritos misturados com areia foram puxados para o céu. A batalha parou momentaneamente enquanto todos lutavam contra a força avassaladora. Não demorou muito para que mais de uma dúzia de massas semelhantes a meteoros tomassem forma no céu. A escuridão pairava enquanto os céus e a terra pareciam tremer. O shinobi que tinha acabado de escapar da sucção aterrorizante instintivamente olhou para cima, ainda sem conseguir saborear o alívio da sobrevivência. Então, suas expressões congelaram. Você só pode estar brincando comigo. Esse é o verdadeiro poder de Madara Uchiha? Vamos morrer aqui? Os Jounin comuns que haviam seguido Ayato ficaram estupefatos com as pernas fracas. O medo os consumiu completamente, deixando-os incapazes até mesmo de se mover. Então esse é o verdadeiro poder do Rinnegan? Como eu pensava, ainda estou muito fraco, murmurou Nagato olhando para o céu. O Shibaku Tensei de Madara estava em um nível totalmente diferente do seu. Incrível! Até mesmo os Kages reanimados não conseguiram deixar de se maravilhar com a visão. Pela primeira vez, eles sentiram uma estranha sensação de alívio por terem sido trazidos de volta como cadáveres do Edo Tensei. Hashirama também ficou momentaneamente atordoado. Isso foi ainda mais avassalador do que Tengai Shinsei já havia se sentido antes. Com tantos meteoros, como eles deveriam lidar com eles? Mesmo para Kawakaze, parar isso não seria fácil, certo? Você realmente consegue bloquear esse ataque? Madara rugiu enquanto empurrava as mãos para baixo com força. Os meteoros caíram em direção à Terra, e sua velocidade criou estrondos súnicos ensurdecedores enquanto atravessavam a atmosfera. Essa sua técnica pode parecer assustadora, mas na realidade não passa de um espetáculo chamativo. Kawakaze permaneceu imperturbável, mal lançando o olhar para os meteoros que caíam antes de desviar o olhar. Então vamos ver como você planeja impedir isso. Madara zombou, ignorando completamente as palavras de Kawakaze. Mesmo que ele conseguisse destruir todos os meteoros, os destroços sozinhos seriam suficientes para aniquilar o shinobi de Konoha abaixo. Se Kawakaze queria dificultar as coisas para ele, então ninguém mais escaparia fácil. Observe atentamente. E não pisque. No momento em que suas palavras foram ditas, Kawakaze desapareceu de cima do grande Buda. Ele reapareceu no ar, empunhando uma lâmina enorme formada por um orbe da busca da verdade, cuja superfície crepitava com raios. Arte sábia, Kenjutsu Fúria Relâmpago. Com um rugido furioso, a figura de Kawakaze cruzou o céu como um relâmpago. Suspenso no ar, suas vestes ondulavam descontroladamente nas fortes correntes de vento, todo o seu ser envolto em chakra senjutsu. Ele girou uma vez a uma velocidade incrível, criando uma rajada feroz que o uivou pelo campo de batalha. Então, segurando a enorme espada orbe da busca da verdade com as duas mãos, preparou-se para atacar. A lâmina colossal tremeu sob a infusão de imensa energia senjutsu, como se uma força de 10.000 toneladas estivesse prestes a irromper de dentro dela. Arcos crepitantes de relâmpagos dançavam pela superfície da espada, deslizando como criaturas vivas. O som crepitante da eletricidade enchia o ar enquanto a energia radiante se enroscava na lâmina. No momento em que a espada cortou o vazio, o raio acumulado foi liberado. Como uma erupção vulcânica, a energia surgiu em uma torrente incontrolável. Naquele instante foi como se uma mão gigante e invisível tivesse agitado os céus e a terra. Os céus se agitaram, as nuvens se retorceram e raios ofuscantes espiralaram descontroladamente antes de se condensarem em uma força imensa. Num piscar de olhos, ele se expandiu em uma imensa rede de raios entrelaçados, engolfando um enorme meteoro acima. O céu antes escuro brilhava com um brilho sobrenatural. Estrondo. Quando a rede de raios atingiu o meteoro, ela se fragmentou em inúmeros tentáculos de raios menores. As serpentes elétricas deslizavam rapidamente pela superfície do meteoro, passando por cada fenda como em guias espectrais. Por onde passavam, a estrutura rochosa do meteoro se desintegrava como vidro frágil, desmoronando de dentro para fora. O que antes parecia tão vasto quanto um pequeno planeta agora parecia lamentavelmente frágil diante dessa técnica avassaladora. A força destrutiva por trás da espada de Kawakaze excedia em muito até mesmo o poder mortal da liberação de poeira. Em poucos instantes, o meteoro colossal foi reduzido a pó, seus restos se dispersando no céu como uma ilusão passageira, como se nunca tivesse existido de verdade. Mas a rede de espada de relâmpago não parou. Após apagar o primeiro meteoro, seu ímpeto aumentou ainda mais. Com uma força incontrolável, ele disparou em direção ao segundo meteoro, sua velocidade rivalizando com a da luz pura, deixando apenas uma imagem residual em seu rastro. No intervalo de algumas respirações, a rede de raios envolveu completamente todos os meteoros restantes. Bum, bum, bum. Uma série de explosões devastadoras soaram como as batidas do coração dos céus, ecoando pelo vasto mundo ninja. De longe, a cena lembrava a de uma divindade antiga empunhando um pincel divino forjado nas estrelas. Com um único golpe, os iminentes meteoros apocalípticos, cada um capaz de aniquilar nações inteiras, foram completamente apagados da existência. A magnitude dessa destruição deixou todos que a testemunharam sem palavras. Enquanto observavam aqueles meteoros colossais, grandes o suficiente para remodelar a paisagem do mundo shinobi, serem destruídos em um instante. O choque que os atingiu foi indescritível. Todos os presentes olhavam para o céu atordoados, como se tivessem sido atingidos por um raio divino.
Suas mentes ficaram em branco, zumbindo de descrença. Suas almas tremiam diante desse poder que desafiava a imaginação, afogando-os em uma avassaladora sensação de admiração. Ninguém, não importa quão experiente ou calejado pela batalha, conseguia manter a compostura. Até mesmo Hashirama, junto com o shinobi de nível Kage reunidos, ficaram paralisados com expressões de pura descrença. Seus rostos estavam cheios de choque, suas emoções mergulhadas num turbilhão absoluto. Se o Shibaku Tensei de Madara já os tivesse levado ao desespero, abalando sua determinação, então o golpe sem esforço de Kawakaze quebrando meteoros que acabariam com o mundo como se fossem meros seixos, fez com que se sentissem como se tivessem entrado em um sonho absurdo e incompreensível. Essa demonstração de poder desafiou tudo o que eles já conheciam. Até mesmo Uchiha Madara, que sempre se considerou mais respeitado, não conseguiu manter sua compostura habitual. Pela primeira vez, sua expressão mudou drasticamente. Um brilho de choque inegável brilhou em seus olhos. Este golpe de espada superou até mesmo suas expectativas mais loucas. Capítulo 569. Enquanto os últimos resquícios do relâmpago desapareciam do céu, Kawakaze pousou graciosamente no topo da cabeça do grande Buda. A enorme espada do orbe da busca da verdade havia retornado ao seu tamanho normal. Com um movimento casual do pulso, ele girou a lâmina com um floreio elegante, com uma postura calma e natural. Nem uma única partícula de poeira dos meteoros destruídos caiu sobre ele. O que você acha? Você viu isso claramente? Um sorriso provocador surgiu nos lábios de Kawakaze. O poder absoluto do orbe da busca da verdade era inebriante, até mesmo para ele. Isso é impossível. Impossível. Os olhos de Madara estavam desfocados, sua mente lutava para aceitar o que ele tinha acabado de testemunhar. O poder que ele lutou tanto para obter era tão frágil o tempo todo? Nada é impossível. Aceite a realidade. Sem dar a Madara a chance de se recuperar, Kawakaze atacou novamente. O orbe negro da busca da verdade se estendeu rapidamente, transformando-se em um cajado grosso e imponente. Com um golpe poderoso ele derrubou o colossal Susanoo. Já tendo sofrido um golpe devastador, Madara sabia que não poderia enfrentá-lo de frente. Ele controlou Susanoo para se esquivar desesperadamente, zigue-zagueando para a esquerda e para a direita. A compostura de um guerreiro invencível desapareceu. Enquanto isso, os outros voltaram a si e lançaram um ataque implacável ao exército reanimado de Madara. Com números superiores e força esmagadora, a maré da batalha mudou rapidamente. Um por um, os guerreiros Edo Tensei de Madara foram selados. Enquanto Hashirama e os outros se aproximavam lentamente dele, Madara limpou o sangue do canto da boca, seu sorriso se transformando em algo perturbado. Você acha que pode me matar? Não é tão fácil. Sua voz estava cheia de loucura, seus olhos brilhavam com desafio enquanto ele encarava seus inimigos que se aproximavam. Se você tiver mais truques, use-os agora. Vou garantir que você morra sem arrependimentos. O golpe de Kawakaze foi certeiro. O poderoso Susanoo foi destruído, e até mesmo a estátua demoníaca do caminho exterior sofreu rachaduras profundas devido ao impacto. Liberação de fogo, técnica de ocultação em cinzas e pó. Empoleirado no topo da estátua demoníaca em ruínas, Madara rapidamente formou um selo de mão antes de exalar uma densa nuvem de cinzas escaldantes. A poeira se espalhou rapidamente, engolfando o campo de batalha e obscurecendo a visão de todos em um instante. Ele está tentando escapar. Hashirama percebeu imediatamente o plano de Madara. Sem hesitar, gritou uma ordem e lançou o grande Buda em disparada, investindo as cegas em direção à nuvem de poeira. Liberação de vento, tufão passando. Nagato soltou uma rajada poderosa, dispersando a poeira e limpando sua visão mais uma vez. Mas Madara não estava em lugar nenhum. Ele escapou? Tobirama olhou fixamente para frente, sua voz carregada de frustração. A vitória estava ao alcance deles, mas, de alguma forma, Madara escapou. Qual o problema em deixá-lo viver mais alguns dias? Não se preocupe, eu já coloquei a marca do deus voador do trovão na estátua demoníaca do caminho exterior. Posso rastreá-lo a qualquer momento. Tem muita gente aqui. Se Madara decidir lutar até a morte, quantas vidas serão perdidas? Kawakaze tinha suas próprias considerações. Mesmo sendo mais forte que Madara, isso não significava que poderia proteger a todos. Quanto mais cedo cuidarmos disso, mais cedo poderemos ter paz de espírito. Sacrificar algumas pessoas é aceitável. Tobirama era alguém que priorizava a praticidade em detrimento do sentimento, então Kawakaze não ficou surpreso com sua postura. Aceitável? Eu não aceito isso. Hashirama discordava completamente do irmão. Ele acreditava que Kawakaze estava certo. Se eles conseguiram atingir seu objetivo com um mínimo de baixas, que diferença fariam alguns dias a mais? Madara não tem mais ninguém em quem confiar. Quando chegar a hora eu mesmo capturarei. Você não precisará fazer nada. Kawakaze lançou um sorriso tranquilizador para Tsunade. Agora, ele estava totalmente confiante de que poderia trazer todos de volta à vida. Com base na batalha de hoje, os orbes da busca da verdade eram ainda mais poderosos do que ele imaginava. Derrotar Madara, talvez até capturá-lo vivo, estava agora completamente ao seu alcance. Então, podemos finalmente ir para casa? Embora a ressurreição não tivesse acontecido hoje, Tsunade não ficou desapontada. Mas depois de ficar longe por tanto tempo, ela estava começando a sentir falta dos filhos. Claro, faça as malas. Estamos voltando para Konoha. Kawakaze assentiu firmemente, e Minato e os outros aplaudiram de entusiasmo. Eles também sentiam falta dos filhos, e passar 2 meses no deserto foi exaustivo. Senhor Kawakaze, vamos nos retirar agora. Rasa se aproximou com um humor um tanto abatido. Selar seu próprio mestre deixou uma sensação desconfortável em seu coração. Você trabalhou duro nesta missão. Quando tiver tempo, leve seus filhos para Konoha. É bom para eles fazerem mais amigos. Kawakaze deu um tapinha no ombro de Rasa. No mundo ninja atual, eles não eram mais inimigos. Eu vou. Rasa assentiu.
Pensando em Karura e seus 3 filhos, um leve sorriso finalmente surgiu em seu rosto. Senhor Kavakazi, minha avó deveria ir para Konoha com você? Sazori deu um passo à frente, saindo de trás de Rasa. Ele estava disposto a ficar em Konoha se isso significasse reviver Tio. Tio ficou atrás dele em silêncio. Fosse por falta de vontade ou simplesmente por vergonha de falar, ela nem olhou para Kavakazi. Você deveria ficar na Terra do Vento por enquanto. Quando eu capturar o Uchiha Madara, eu te avisarei. Então você pode levar sua avó para Konoha. Kavakazi não se incomodou com o silêncio de Tio e falou gentilmente com Sazori. Obrigado. Então vamos nos despedir. Com isso, Sazori seguiu Rasa e foi embora. Nenhum dos dois mencionou Shukaku. Nós também estamos indo. Observando suas figuras desaparecerem à distância, Kavakazi deu a ordem, e as forças de Konoha rapidamente partiram para casa. Cunhado, você foi incrível hoje. Hehehehe. Lamento não ter aprendido esgrima direito com você. Navaki correu para o lado de Kavakazi, balançando os braços freneticamente como se empunhasse uma espada invisível. Seus olhos brilhavam de admiração. Ele era realmente seu herói. Você? Sim, claro. Tsunade nem sequer olhou para ele, sua voz cheia de desdém. O que isso quer dizer? Você está dizendo que eu não tenho talento? Navaki ficou indignado. Ele não havia empunhado a sameada com 200% do seu potencial? Isso não provou seu talento em Kenjutsu? Navaki, você não está aprendendo há algum tempo? Um golpe certeiro de um irmão é o que mais dói. As palavras de Minato imediatamente fizeram a expressão de Navaki endurecer. Ele foi quem treinou com Kavakazi por mais tempo. Sai daqui, por que você está aqui? Navaki lançou um olhar ressentido para Minato, mas seu entusiasmo diminuiu imediatamente. Hahaha. Observando a brincadeira, Hashirama e os outros não conseguiram conter a risada. Até a frustração de deixar Madara escapar pareceu diminuir. Não vou comentar sobre sua habilidade com a espada, disse Tobirama. Mas sua liberação de água não é ruim. Vou te ensinar algumas coisas quando tivermos tempo. Ele percebeu que as técnicas de liberação de água de Navaki durante a batalha eram quase inteiramente derivadas das suas. Como neto de Hashirama, Tobirama não tinha motivos para deixar de ensiná-lo. Sério, tio avô? Os olhos de Navaki brilharam quando ele imediatamente se aproximou de Tobirama, chamando-o no tom mais afetuoso possível. Esse garoto realmente sabe escolher seus momentos. Eu me pergunto com quem ele aprendeu isso? Kavakazi fingiu ignorância, balançando a cabeça em fingida descrença. Você não vê a semelhança? Tsunade sorriu para ele. Não era exatamente assim que você era? Haha, é mesmo. Eu realmente não vejo isso. Kavakazi riu sem jeito, esfregando o nariz com um leve constrangimento. Seu olhar percorreu a geração mais jovem, observando os rostos daqueles mais próximos dele. E em cada um deles, ele viu vestígios de si mesmo. Sem nem perceber, ele mudou muitas vidas. Capítulo 570. Após retornar a Konoha, a vida gradualmente voltou ao normal. Com a notícia da derrota esmagadora de Madara Uchiha se espalhando, o mundo ninja recuperou sua vitalidade. E os planos de desenvolvimento de longo prazo foram retomados de forma ordenada. No entanto, Minato se viu sob imensa pressão, principalmente porque Tobirama frequentemente aparecia em seu escritório sem avisar. Às vezes, Tobirama o envolvia em discussões sobre o futuro do mundo ninja. Outras vezes, ele o ajudava em assuntos oficiais. Minato, apesar de ser Hokage, não conseguia deixar de se sentir desconfortável na frente de uma figura tão importante. A patente e a experiência de Tobirama excediam em muito as suas, e Minato estava constantemente preocupado que um passo em falso da sua parte pudesse gerar a desaprovação do segundo Hokage. Felizmente, Tobirama não parecia ter nenhuma reclamação real. Suas visitas frequentes eram motivadas principalmente pela curiosidade. Além disso, depois de ver seu irmão mais velho aproveitando uma casa cheia de netos, às vezes ele achava difícil ficar em casa. Ironicamente, foi no escritório do Hokage que ele encontrou um pouco de paz. Deveria ter sido assim há muito tempo. Se meu irmão não fosse tão indeciso e de coração mole, você não teria que sofrer com tantas guerras. Enquanto a conversa se voltava para os conflitos passados do mundo ninja, o tom de Tobirama carregava um ressentimento persistente em relação a Hashirama. Se seu irmão tivesse seguido seu conselho desde o início, mesmo sem Madara, os dois poderiam ter unificado todo o mundo ninja. Se isso tivesse acontecido, a Segunda e a Terceira Guerra Shinobi nunca teriam ocorrido. O Senhor Hashirama não queria que as chamas da guerra se espalhassem. Isso é compreensível. Graças aos seus esforços, o mundo ninja desfrutou de um longo período de paz. Minato não estava dizendo isso apenas para defender Hashirama, ele realmente acreditava que as pessoas tinham ideais e perspectivas diferentes. Não se poderia simplesmente dizer que Hashirama estava errado, nem afirmar que a abordagem de Tobirama de unificar o mundo pela força era a resposta absolutamente certa. O que isso conseguiu? No momento em que ele morreu, a guerra eclodiu de qualquer maneira. Se ele era tão capaz, deveria ter permanecido vivo. Tobirama, despreocupado com o politicamente correto, não tinha problema em zombar do irmão. Era praticamente uma rotina diária para ele. E você? Você também deveria ter permanecido vivo. Agora você está me culpando por tudo? Antes que Minato pudesse responder, Hashirama entrou, carregando Karin em seus braços. O que? Eu disse algo errado? Imperturbável, Tobirama se levantou e sem esforço arrancou Karin dos braços de Hashirama. Diga olá ao seu avô. No momento em que a abraçou, sua expressão mudou completamente. Um sorriso raro e radiante se espalhou por seu rosto. Minato ficou estupefato. Esse era realmente o normalmente severo e prático segundo Hokage Tobirama Senju? Vovô Karin chamou docemente, fazendo o sorriso de Tobirama aumentar ainda mais. Por que você está roubando minha neta? Hashirama tentou pegá-la de volta, mas Tobirama se esquivou facilmente. E o que exatamente você planeja ensinar a Karin?
O amor de Tsunade pelo jogo é algo que ela aprendeu com você. Se não fosse por mim, ela provavelmente só saberia os números de um par de dados. Tobirama expôs seu caso com lógica inegável, deixando a Shirama sem palavras. Com Tsunade como exemplo vivo de sua influência questionável, a Shirama sabia que até mesmo levar Karin para uma visita escondida já era abusar da sorte. Aqui. A Shirama suspirou enquanto se sentava no sofá, enquanto Minato ficava ainda mais inquieto. Não ter mais superiores diretos deveria ter facilitado as coisas, mas agora ele tinha duas lendas aposentadas observando-o casualmente em ação. Era difícil se sentir à vontade sob tal escrutínio. Não se incomode conosco, continue com seu trabalho, disse a Shirama gentilmente, acenando para ele. Tudo bem. Minato se levantou e voltou para sua mesa, mas não importava o quanto tentasse, ele simplesmente não conseguia se concentrar. Até mesmo o assistente do Okage, Shikakunara, normalmente calmo, se viu fazendo viagens frequentes ao banheiro, uma visão incomum. Enquanto isso, Kawakaze não tinha a mínima ideia da situação de Minato. Não que isso faria diferença, de qualquer forma, não havia nada que ele pudesse fazer. Na propriedade do clã Ataque, Kawakaze e Tsunade estavam sentados com Sakumo e sua esposa, conversando casualmente. Não muito longe dali, Hitsuki e Seina brincavam juntas, enquanto Onimaru e Shiromaru vigiavam, sempre zelosos. Quando você planeja ir atrás de Madara? Sakumo não suportava mais ver Tsunade permanecer em sua forma Edo Tensei. Esta foi a 10ª vez que ele tocou no assunto desde seu retorno. Irmão mais velho, pare de me apressar. Estou mais ansioso que você. Orochimaru deve ter novidades nos próximos dias. Estou esperando os resultados dele. Afiar a lâmina antes de cortar madeira, não há necessidade de pressa. Se houvesse uma oportunidade de aumentar ainda mais sua força, Kawakaze não a recusaria. Embora já estivesse confiante em seu poder, ter mais trunfos nunca foi demais. Se algo inesperado acontecesse, ele queria estar totalmente preparado. Não é que eu esteja tentando apressar você, suspirou Sakumo. Enquanto Madara estiver por aí, não posso me sentir à vontade. Se ele achasse que teria alguma chance contra Madara, ele já teria ido. Relaxar. Estou com tudo sob controle. Assim que Madara for cuidado, os casamentos de Nagato e Aiko finalmente podem acontecer. Será um momento de celebração, então temos que fazer algo grandioso. Kawakaze mudou de assunto, finalmente fazendo Sakumo esquecer Madara, pelo menos por enquanto. Claro, os casamentos deles têm que ser feitos corretamente. Nagato, aquele garoto passou por muita coisa. Sakumo olhou para Kawakaze enquanto falava, como se o culpasse por não cuidar melhor de seus alunos. Tudo bem, irmão mais velho. Kawakaze não queria que as coisas acontecessem dessa forma. Além disso, ainda há uma chance de consertar as coisas, então não vamos nos preocupar com isso. O resultado valerá a espera. Tsunade interveio para defender Kawakaze. Ela tinha total confiança nele e, ao contrário de Sakumo, não estava impaciente com o processo de ressurreição. Você sempre fica do lado dele. Como seu irmão mais velho, não tenho permissão para criticá-lo. Sakumo cruzou os braços, exalando um ar de autoridade que o fazia parecer muito mais imponente que Kawakaze. Sim, você está certo. Você é o mais velho, afinal. Sentindo-se um pouco culpado, Kawakaze simplesmente aceitou a bronca. Você só fala. Se você é tão capaz, por que não faz isso você mesmo? É fácil dar um sermão quando você está parado ali. Nayuki deu alguns tapinhas leves no braço de Sakumo, claramente ficando contra ele. Você? Suspirar. Sakumo conteve as palavras e então soltou um longo suspiro enquanto sua postura se suavizava. Haha. Ao vê-lo desanimar, Kawakaze e Tsunade não conseguiram conter o riso. Do que você está rindo? Anda logo. Estou ansioso por aquela festa de casamento. Sakumo acenou para eles e foi até onde Hitsuki e Seina estavam brincando. Meus queridos, o vovô está aqui para brincar. Com um sorriso exagerado e um passo comicamente entusiasmado, ele pegou as duas garotas em seus braços. Cunhada, contarei com você e Tsunade para cuidar dos preparativos do casamento de Nagato e Aiko. Não vai demorar muito. Kawakaze sabia que, apesar do silêncio de Nayuki, ela compartilhava os sentimentos de Sakumo. Ele entendia muito bem a impaciência deles. Com você dizendo isso, me sinto mais tranquilo. Vamos às compras. Um sorriso se espalhou pelo rosto de Nayuki enquanto ela agarrava a mão de Tsunade, pronta para sair. Vá em frente. Vou dar uma olhada no Orochimaru. Kawakaze também se levantou. Quando Sakumo percebeu o que estava acontecendo, o pátio estava vazio, restando apenas ele e as duas crianças. Sério? Eles foram embora sem nem se despedir? Será que eu ainda sou o chefe desta família? Olhando para a mesa de pedra agora vazia, Sakumo não pôde deixar de sentir que havia sido deixado para trás. Você ainda me tem, pai. Tio, você ainda tem o Hitsuki. As duas meninas intervieram docemente, dissipando instantaneamente a frustração de Sakumo. Fim do vídeo. Para acesso antecipado à continuação dos vídeos, ou para incentivar o canal, vire membro. Muito obrigado.